Olá, bom dia para você. No passado, quando chegava a hora de fazer o imposto de renda, todo mundo corria até as papelarias para comprar os formulários. Depois, todos encaravam filas enormes nos bancos para entregar a declaração para a Receita Federal. Mas a tecnologia mudou radicalmente essa antiga rotina. Agora, o formulário é baixado da Receita para o seu computador e todas as declarações são enviadas pela internet. E agora, a Receita apresenta uma nova ferramenta para declarar seus rendimentos. Um aplicativo que pode rodar em tablets e em smartphones. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre o imposto de renda. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Richard Domingos, bacharel em contabilidade e diretor executivo da Confirp, consultoria contábil. Muito bom dia, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Obrigado pelo convite. Muitas dúvidas hoje aqui. No prédio da Receita Federal em São Paulo, o movimento nos guichês acabou de vez há 3 anos, quando foram extintos os formulários de papel para o imposto de renda. Atualmente, todas as declarações são feitas via internet e agora a Receita oferece mais uma ferramenta, um aplicativo para tablets e celulares, em que é possível fazer e enviar a declaração. Ele é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Nesse primeiro ano de funcionamento, o sistema ainda tem restrições, mas a expectativa é de que 5 milhões de pessoas usem os aplicativos. A declaração do imposto de renda pode ser feita pelo aplicativo Pessoa Física, a partir de celulares e tablets. Além da declaração, o contribuinte pode consultar as restituições anteriores, tirar as dúvidas mais frequentes e calcular o imposto. O link para baixar o programa está no site www.receita.fazenda.gov.br. Nem todo mundo pode utilizar o aplicativo para fazer a declaração do imposto de renda. Profissionais liberais, como médicos e advogados, e pessoas que receberam dinheiro do exterior estão impedidas de utilizar a novidade. Há também outras restrições, como a impossibilidade de resgatar dados de anos anteriores. A Receita Federal acredita que 5 milhões de brasileiros vão poder fazer a declaração usando os dispositivos móveis. Pelo programa, o contribuinte pode salvar um rascunho e continuar o preenchimento depois. Além disso, é possível enviar a declaração, desde que se tenha o acesso à internet. O objetivo, nesse momento, é alcançar aqueles contribuintes que têm as suas declarações mais simples, facilitando enormemente a vida dessas pessoas que poderá iniciar a sua declaração desde uma fila, desde o transporte no ônibus, no coletivo, na espera do médico, do dentista, facilitando, portanto, para a população o cumprimento de sua obrigação. O Richard, cada vez mais simples, né? Quer dizer, não dá para fugir mesmo mais, né? É uma tendência, né? Hoje a Receita Federal ela dispõe de várias formas para o contribuinte prestar essas contas para a Receita Federal. Esse aplicativo, apesar de ser bem limitado ainda, ele tem uma série de restrições, por exemplo, como importar dados dos anos anteriores, que dificulta um pouco na hora de preencher. Mas ele vai atingir uma faixa de um público, né? Que esse público vai conseguir entregar a declaração com muita facilidade, porque não existe muitas informações a serem prestadas para a Receita. No caso dos profissionais liberais que não podem usar esse aplicativo, é porque eles têm uma documentação muito maior, é isso? No caso dos profissionais liberais, eles são obrigados a fazer a escrituração do livro caixa, né? E um dos impedimentos é justamente esse, né? A pessoa física que recebeu rendimentos de outras pessoas físicas estão impedidas de preencher o formulário por meio desse aplicativo. Assim como outros, por exemplo, o empresário que recebeu lucros, né, da sua empresa, ou aquele contribuinte que fez o ganho de capital, teve uma renda de ganho de capital, a venda de um imóvel, de um bem móvel e obteve ganho. Então, são uma série de restrições. Mas, assim, para uma grande camada da população, vai ser de bom uso, sim. E qual que é a mudança nesse ano na declaração, hein, Richard? Qual é a novidade?
Olha, assim, tecnicamente houve o reajuste em 4,5% numa série de despesas, limite de despesas, limite de rendimentos tributáveis, né? O programa em si, né, por preenchimento do programa disponibilizado pela Receita Federal, ele basicamente separou dois tipos de formas de pagamento. Pagamentos e doações efetuadas, que era uma ficha só, ele separou em duas, né, para facilitar também a vida do contribuinte. E também trouxe algumas novidades referente ao contribuinte poder fazer doações, né, ao ECA, ao Estatuto do Idoso, né, nessas fichas do Imposto de Renda desse ano. Você falou sobre essa possibilidade de doação. A gente vai aproveitar então e vai ao vivo às ruas de São Paulo com a repórter Andresa Boni. Ela tem mais informações sobre isso. Ainda dá tempo então de fazer essas doações para o imposto desse ano, é isso, Andresa? Ainda dá tempo sim, Madi. Quem fizer doações até o final do mês a projetos ligados à criança e ao adolescente pode reduzir o imposto em até 3%. É o segundo ano que isso acontece, mas pouca gente conhece. O benefício só vale para projetos sociais listados no FUNCAD. Aqui em São Paulo, os mais conhecidos são a ACD e o GRAAC. E só para se ter uma ideia da importância dessa contribuição, um prédio novo do GRAAC está sendo construído com esse dinheiro. E mais informações podem ser conseguidas no site www.funcad.prefeitura.sp.gov.br. Então, repetindo, funcad com m.prefeitura.sp.gov.br. Madi? Obrigada, Andresa. Quer dizer que antes não era assim, a gente não podia fazer isso até o final do prazo da declaração, é isso? Isso, antes o contribuinte tinha que efetuar essas doações durante o ano em curso, ou seja, imagine que desse ano ele teria que ter pago ou contribuído para esse fundo o ano passado. Agora a Receita permitiu que se faça dentro do próprio programa e o contribuinte emite uma guia de recolhimento, né, numa ficha chamada resumo da declaração. Ele escolhe a entidade a qual ele quer destinar esses 3% do ECA, né, que é o Estatuto da Criança ou Adolescente, escolhe o fundo, a qual cidade ele quer que beneficie, e ele emite uma guia e paga até o dia 30 de abril agora em qualquer instituição financeira. E qualquer pessoa pode fazer isso? Escolhe a instituição que quer doar e pronto. Exatamente. O importante, Madeleine, é que o contribuinte só pode fazer isso quando ele optar pelo formulário completo da declaração. Ah, tá. Simples tá? não O dá. simplificado ele não vai ter esse benefício de 3%. Né? Inclusive, aquele contribuinte que pagou o imposto e mesmo que tenha a restituir, ele também pode fazer essa doação porque ele vai aumentar o valor do imposto a restituir. Né? Então, quer dizer, não é só aquele que paga imposto, aquele que tem a restituir também pode fazer uma contribuição, ele vai aumentar o somatório dele a restituir no valor que ele pagar. Entendi. Olha, vamos às perguntas então, porque já está chegando um monte aqui. A Ana Tereza Ferro, ela diz o seguinte: a minha mãe custeia os estudos da minha filha. Ela poderia declarar esses gastos no imposto de renda, já que minha filha não é sua dependente? Poderia ser feito como uma forma de doação? Declararia de que forma? Não, se ela não for dependente na declaração de imposto de renda dela, ela não pode lançar as despesas dedutíveis, mesmo de médicos, instruções, nenhum tipo de despesa para dedutibilidade do imposto de renda. Só pode ser dedutíveis as despesas do próprio contribuinte e daqueles dependentes relacionados na declaração de imposto de renda. Ela termina dizendo assim: o plano de saúde do meu irmão também é pago por ela. Também como declarar se ele não é dependente dela? Não é possível, então, é isso? Então, irmãos, netos e bisnetos, você pode ser declarado desde que você tenha a guarda, né, desse irmão, desse neto, do bisneto. Né? Ela não tem, se não tiver nessas condições, ela não pode deduzir. Olha, o Mauro Borg é de Itaquaquecetuba. Ele diz o seguinte: eu fui fazer o meu imposto de renda e recebi da empresa um valor X, né, de 46 mil. Eu paguei para a Previdência 4.500 de imposto e de imposto retido na fonte, 1.500, cerca disso. Eu fiz a declaração e eu tinha a restituir 490. Só que em agosto de 2012, eu me aposentei por tempo de serviço e continuei trabalhando. Recebi do INSS a quantia de 5.400. Eu fui declarar esse valor como rendimento da empresa e apareceu que eu tenho que pagar R$ 330. É verdade, então, que quem continua trabalhando pode abater o quanto tem a pagar no INSS que foi recolhido depois que foi aposentado? Olha, a recomendação aí
A pergunta é bem extensa, mas a recomendação é que primeira coisa, ele pegue os 2 informes de rendimento. Esse primeiro informe de rendimento da qual ele saiu dessa empresa e o segundo informe de rendimento da Previdência Social. Geralmente, a Previdência Social é muito fácil de obter o rendimento entrando no próprio site do INSS, que é o www.inss.gov.br. Ele entra lá em extratos para imposto de renda e ele retira essas 2 informações. Por que eu digo isso? Porque nessa pergunta está faltando ele informar o quanto ele pagou de INSS para a própria Previdência, que muitas vezes veio descontado. Então, essas informações todas ele vai lançar no imposto de renda da pessoa física dele para ele saber se ele tem mesmo que pagar imposto ou não. Essa dúvida dele, então, aqui, que ele continuando trabalhando, existe um abatimento, isso procede? Não, olha, o INSS ele é um rendimento tributável como qualquer um. Tem que verificar a idade dele, porque ele tem a possibilidade de ter um limite dobrado de abatimento de imposto de renda, mas, assim, em princípio, é um rendimento tributável como qualquer um. Olha, o Valdecir, ele diz o seguinte: eu não consigo baixar o aplicativo do smartphone, como proceder? Olha, ele pode entrar no Apple Store, né? Ele pode baixar por lá, pode baixar pelo site da Receita, né? Ele vai ter que consultar tecnicamente qual que é a operadora dele para ele saber como ele conseguir isso de uma forma mais rápida. A Janete diz o seguinte: eu sou empreendedora individual e o valor que eu devo considerar é o valor recebido pelos meus clientes ou o valor final depois de ter debitado todas as despesas? Olha, ela é muito provável, ela é optante pelo MEI, né? Microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele é uma pessoa jurídica, ele tem a sua contabilidade própria, né? Ele paga os seus impostos como pessoa jurídica, né? O contador dela vai ter que fazer o livro caixa, né? Ou ela mesma, escriturar o livro caixa, e o saldo final do seu livro caixa, ou seja, os lucros que foram destinados a ela, ela vai poder lançar no imposto de renda dela, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. O Robson é de Indaiatuba, São Paulo. Gostaria de saber se eu guardar na poupança R$ 1.500 por mês, eu tenho de pagar imposto quando for comprar uma casa daqui a alguns anos ou quando atingir uma certa quantia na poupança. Não, rendimentos de poupança são isentos do imposto de renda, né? Inclusive, são um dos únicos tipos de aplicações que são isentos de imposto de renda. Então, ele pode ficar tranquilo que se ele aplicar em poupança, o rendimento derivado da caderneta de poupança não vai ser tributado quando ele sacar. A Laura Souza diz o seguinte: eu sou isenta da declaração do imposto de renda, mas neste mês eu tive uma despesa com dentista de mais de R$ 2.000. É vantagem em declarar? Olha, se ela não tiver relacionada naqueles itens que obrigam o contribuinte a prestar conta para a Receita Federal, ter rendimentos tributáveis acima de R$ 24.555, ter bens e direitos acima de R$ 300.000, ou seja, todo aquele rol de itens que obriga o contribuinte a declarar, e ela não pagou o imposto de renda em nenhum mês do ano passado, assim, eu não vejo necessidade dela entregar a declaração do imposto de renda, porque ela não vai ter restituição, ela não vai ter nenhum tipo de benefício. Se ela está isenta, é melhor não entregar. Vai ter só uma dor de cabeça ali de ficar fazendo... Só vai ter mais um trabalho. Nelson Romani é de São Paulo. Eu recebi um valor referente a processo trabalhista em fevereiro de 2012. Esse valor estava acreditado em determinado banco por depósito judicial efetuado pela empresa reclamada desde o ano de 2011. Eu pergunto, na declaração do imposto de renda deste ano, quem eu devo informar como fonte pagadora? Como saber o quanto do valor é rendimento tributável ou rendimento isento? Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta por partes. Primeira coisa, a fonte pagadora é quem está pagando esse benefício, esse rendimento, que é a empresa que ele procedeu uma reclamação trabalhista, onde ele trabalhou. Então, o primeiro passo aí é ele buscar nessa empresa o informe de rendimento deste pagamento. E tem um detalhe sutil nesse tipo de rendimento, porque rendimentos provenientes de ações trabalhistas, eles são lançados numa ficha chamada rendimentos recebidos acumuladamente, né? E o contribuinte ele pode optar por tributar de forma exclusiva ou tributar na declaração de ajuste, né? Por que a Receita fez isso? A Receita, depois de várias ações contra ela, ela mudou e criou essa ficha no imposto de renda. Porque antigamente o contribuinte era obrigado a lançar todo o rendimento de um tempo grande de trabalho num único mês. E ele lançava todos os rendimentos tributáveis num único mês, calculando numa única tabela progressiva, né?
A Receita começou a perder uma série de ações e ela foi obrigada a mudar esse posicionamento dela, criando essa ficha. Então, hoje o contribuinte informa nessa ficha rendimentos recebidos acumuladamente, o valor do rendimento tributável que ele teve e a quantidade de meses que esse rendimento tributável se deu. Então, por exemplo, se eu movi uma ação contra uma empresa por causa de diferenças salariais, hora extras de 5 anos, 60 meses, eu vou informar essa quantidade de meses nessa ficha. E ele vai multiplicar a tabela progressiva pela quantidade de meses que é essa ação, para fazer com que ele pague menos imposto de renda, né? Então, o primeiro passo aí, para ele não fazer nenhum tipo de erro, cometer nenhum equívoco, é entrar em contato ou com o advogado dele, no caso, ou com a empresa diretamente e pedir um informe de rendimento. Neste informe virá todas as informações que ele necessitará para lançar nessa ficha. Entendi. Olha, a Antônia Siqueira diz o seguinte: eu sou aposentada e o meu marido também, com salário de R$ 1.400 cada um. Declaramos juntos todos os anos e agora vamos declarar separados para não pagar. Isso é indicado? É uma forma de planejamento tributário totalmente lícito. O contribuinte ele tem a opção de fazer a declaração em conjunto com o seu cônjuge ou ele pode fazer separado. Um ano e outro, alternando isso, não existe nenhum tipo de restrição por parte da Receita Federal. A Donis de Paula Neves é de Cascavel, no Paraná. Eu tenho de declarar um imposto de renda após ter comprado um imóvel de R$ 150 mil, sendo que 90 mil foram diretamente para o vendedor, ficando em conta 20 mil. Minha dúvida é, será que eu devo declarar ou não? Olha, a questão de ter comprado um imóvel de 100 mil, é isso? 150 mil, por si só, não a obriga a entregar a declaração de imposto de renda. Ela vai ter que observar se ela teve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556, verificar se ela teve rendimentos não tributados ou isentos acima de R$ 40 mil no ano, verificar se ela tem bens e direitos em 31 de dezembro que somam mais de R$ 300 mil. Então, quer dizer, tem aquela listinha de 6 ou 7 itens que a Receita obriga o contribuinte a declarar. Apenas por esse fato, ela está dispensada. Marcela Lopes diz o seguinte: as despesas com medicamento, minhas despesas e dos meus dependentes, podem ser declaradas como despesas médicas? Como conseguir essa lista das despesas dedutíveis no imposto de renda? Tá, vamos lá. Despesas médicas. Despesas médicas só podem ser dedutíveis e declaradas quando ela faz parte de uma conta de internação hospitalar. Então, dentro da conta de internação hospitalar, todas as despesas médicas que foram instruídas, médicos que fazem parte daquela despesa, daquela nota hospitalar do hospital, das clínicas, né, ela pode lançar como despesa. O medicamento isolado comprado numa farmácia, uma drogaria, não é dedutível do imposto de renda. Para ela saber mais sobre essa informação, ela pode entrar no site da Receita, Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br e entrar lá no Perguntão 2013. Perguntão? Perguntão. E ela vai ter, ela coloca a palavra-chave, despesas médicas, por exemplo, ela vai trazer uma lista de respostas já respondidas pela Receita Federal. Entendi. Bom, tem muita gente com dúvida, né, sobre o imposto de renda. E a gente vai para as ruas de São Paulo novamente. A gente vai chamar a Andresa Boni, que está lá e parece que tem alguém que tem uma dúvida. Vamos ver. Olha, Madi, eu estou aqui com o José Antônio, que é advogado, e ele me contou que tem uma dúvida em relação à declaração do imposto de renda. Pode fazer a sua pergunta. Todo ano eu tenho essa dúvida, na verdade. Eu tenho um apartamento financiado, estou pagando financiamento, e eu queria saber como que eu declaro esse apartamento no imposto de renda, né? Tem aquela dúvida se declara em dívida, em bens. É isso. Bom, obrigada, Andresa. E aí, como é que faz? Olha, essa é uma dúvida muito comum, né? Principalmente hoje, que teve esse boom imobiliário, né? Todos estão comprando apartamento financiado. Quando você adquire um apartamento financiado, o contribuinte ele vai lançar esse bem adquirido na ficha de bens e direitos. Né? Ele não vai lançar nada em dívidas de ônus, porque o apartamento financiado ele é a garantia da própria operação. Então ele vai lançar na ficha de bens e direitos e descrever o apartamento, o número do apartamento, o endereço, vai descrever de quem ele adquiriu, quem financiou, e vai lançar na descrição também a quantidade de parcelas e o valor das parcelas que ele pagou durante o ano de 2012. Se ele adquiriu isso em 2012, na coluna situação 31 de dezembro de 2011, ele vai deixar zerado, em 31 de dezembro de 2012 ele vai colocar
o total de parcelas pagas em 2012. Se esse apartamento já foi adquirido de anos anteriores, já vem pagando esse financiamento em anos anteriores, ele vai repetir o saldo de 31 de dezembro de 2011, que ele lançou na declaração anterior, e vai somar a esse valor o valor pago em 2012. O valor do apartamento, ele vai ser a soma dos totais que ele pagar durante a vida dele. Então, por exemplo, ele pagou um financiamento de 20 anos, a soma do valor desse apartamento vai ser esses pagamentos. Serão esses pagamentos. Muito bem. O Marcos mandou um e-mail e diz o seguinte: eu sou comerciante autônomo, pessoa física, e recebo os pagamentos dos produtos que eu vendo pela minha conta poupança. Como a margem de lucro é pequena, a movimentação bruta passa dos R$100 mil. Mas o lucro não chega à metade do limite de isenção. Eu preciso declarar? Então, aí nós temos que analisar um pouco, de uma forma mais profunda, essa pergunta, né? Pelo que eu vi, ele é vendedor autônomo. Isso, comerciante autônomo. Ele é comerciante autônomo. Então, ele, por ser um autônomo e faz operações com pessoas físicas, ele logo está sujeito ao pagamento do Carnê-Leão. Tá? Mas ele tem que analisar juntamente com o contador local, levar toda a documentação que ele tenha em mãos, para ele analisar melhor, que pode ser que ele esteja sujeito ao Carnê-Leão, tendo que pagar aí mensalmente uma guia para o imposto de renda e fazer o ajuste agora nessa declaração. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, hein? Continue aí, continue enviando suas perguntas, daqui a pouquinho a gente volta, tirando suas dúvidas sobre o imposto de renda. Continue aí, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é imposto de renda e quem está tirando suas dúvidas é Richard Domingos, bacharel em contabilidade e diretor de uma empresa de consultoria contábil. O Richard, o Luiz Roberto diz o seguinte: eu fiz a minha declaração, enviei e devo pouco mais de R$ 9,00. Não existe a opção de impressão da guia de pagamento. Um amigo me disse que valores abaixo de R$ 50,00 estão dispensados de recolhimento. Isso é verdade? Valores abaixo de R$ 10,00. Né? Ah, de R$ 10,00. De R$10,00. Mas ele consegue fazer o débito em conta. Né? O pagamento por meio de débito em conta, ele consegue fazer esse pagamento, sim. Bom, mas então ele está dispensado, porque ele está devendo 9. É isso? Exatamente, exatamente. Tá. A Betina Carvalho diz: eu sou casada com separação de bens e no passado eu e meu marido compramos um terreno. Cada um pagou 50% do valor e fizemos o contrato em nome dos dois. Como devemos informar isso no imposto de renda? Bom, pelo visto eles declaram separado, fazem a declaração separado. Cada um vai declarar metade do bem em sua declaração. Né? Metade? Metade do bem. Ela lança metade na sua ficha de bens e direitos, ele lança a outra metade também na ficha de bens e direitos, rachando todas as despesas contraídas para aquisição desse bem. Edivete é de Caraguatatuba e diz: como eu declaro o carro que eu comprei financiado? O que eu tenho a restituir? Já posso doar às instituições automaticamente? Vamos lá. São duas coisas. São duas coisas. Como declarar o carro que ela comprou financiado? O carro ele vai seguir o mesmo raciocínio que o imóvel. Né? Quando você adquire um veículo e coloca ele em garantia de forma financiada, alienação fiduciária, esse veículo ele vai também ser construído o valor dele à medida que ele vai pagando os financiamentos. Tá? Então, ele vai lançar na ficha de bens e direitos o valor pago neste ano, vai somar com o valor pago até o ano passado e vai lançar na situação de 31 de dezembro de 2012. E descrever na descrição do bem, de quem ele adquiriu, de quem ele financiou. Então, é assim que se faz, como se ele tivesse adquirido um imóvel, né, que nós falamos há pouco. A outra pergunta é se a pessoa já pode doar automaticamente às instituições que a gente citou, né, a ACD, que a gente falou da possibilidade de doar, se automaticamente é feita a restituição, aliás, é feita a doação. Não, ela vai ter que fazer uma guia de pagamento. Se ela tem imposto a restituir, o que ela pode fazer fazer o cálculo da doação pelo programa, ela vai aumentar o valor da restituição com aquele valor que ela pagar, mas ela não vai poder destinar a restituição para uma instituição de caridade. Finalzinho do programa, Karen de Campinas. Quando solicitamos nota fiscal paulista e recebemos posteriormente parte do valor, nós devemos declarar no imposto de renda? Sim, deve. Inclusive, no próprio site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
dando acesso ao programa de Nota Fiscal Paulista, ele emite um informe de rendimento. Nesse informe de rendimento vai constar o que é rendimento isento, no caso dessa restituição do valor de parte do ICMS, e daquilo que é rendimento tributado exclusivamente na fonte, que são, por exemplo, os prêmios pagos pela Secretaria da Fazenda pelos bilhetes sorteados. Hoje o Pronto Atendimento recebeu o Richard Domingos, que é bacharel em contabilidade. Richard, muito obrigada, foi muito bacana o programa, muita gente participou. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos os telespectadores. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui e amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nós vamos falar sobre aposentadoria, benefícios e outros temas relacionados à Previdência Social. Bom dia para você, até amanhã.